Em janeiro de 1993, o então presidente interino do Brasil, Itamar Franco, chamou o presidente da Autolatina, então joint venture entre Volkswagen e Ford, para uma reunião em Brasília, reunião a portas fechadas. O resultado dessa reunião mudaria para sempre a história do Fusca no Brasil. Olá amigos do canal PL, você está chegando agora, inscreva-se no canal se não for inscrito, já deu joinha também no nosso vídeo. Vamos falar hoje sobre o ressurgimento do Fusca no Brasil. Isso tem ligação direta com o presidente Itamar Franco. Em 1992, o Brasil vivia um período de recuperação política e econômica, algumas turbulências. O presidente Collor, que sofreu o impeachment. Antes disso, as aberturas das importações já haviam sido feitas. O mercado de automóveis brasileiro estava aberto e marcas estrangeiras estavam entrando. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo contando sobre a passagem da Lada por aqui, que foi a primeira marca realmente estrangeira a desembarcar aqui no Brasil. Com o impeachment do presidente Collor, quem assumiu o governo foi o Itamar Franco, que era vice na chapa do Collor, E o Itamar, em 92 ainda, já buscava um feito que marcasse a sua passagem provisória na presidência da República. E logo após a sua posse, em outubro de 1992, a primeira aparição do Itamar já como presidente foi no Salão do Automóvel 92, em São Paulo. E durante o Salão do Automóvel, o Itamar ficou incomodado ao perceber que os carros mais baratos que ali estavam, eles partiam de 23 mil dólares. Itamar queria que carros de menor valor estivessem disponíveis para o consumidor. Nas palavras dele, um carro tão popular como o Fusca havia sido. O Fusca que estava fora de linha desde 1986. Inclusive, essa foi a narrativa que ele usou em várias entrevistas, Em várias entrevistas ele disse isso, que gostaria que o Fusca voltasse a ser fabricado e tudo mais. Mas a Volkswagen, então Autolatina, como eu já disse, estava no auge ali, a Autolatina, no começo dos anos 90, parece que não deu muita bola porque o Itamar estava dizendo. Foi aí então que ele decidiu chamar o presidente da Autolatina aqui no Brasil, que era o Pierre Alain Desmedici. Chamou ele lá e reuniões a portas fechadas. Ele já saiu de lá com a volta do Fusca acertada, praticamente foi isso que aconteceu. Parte do acordo seria cumprido pelo governo, que em 4 de fevereiro de 93 assinou o protocolo do carro popular. Para veículos que fossem incluídos nessa categoria de popular, o IPI cobrado, IPI, como eu já disse, é Imposto sobre Produto Industrializado. O IPI seria de apenas 0,1%. O único carro que tinha esse desconto no IPI era o Fiat Uno, porque ele tinha um motor 1.0, motor de 1000 cilindradas. Inclusive, como eu disse, uma das exigências para que o veículo fosse incluído nessa categoria de carro popular era que o motor teria que ser de até 1000 cilindradas. Aí eu pergunto, como que o Fusca foi incluído então nessa categoria, sendo que ele é motor 1600 na época? Aí que tá a sacada. Como eu já disse em outro vídeo aqui no canal também, abriu-se uma vírgula nesse protocolo e colocou-se motores 1.0 de até 1000 cilindradas ou refrigerados a ar. A Volkswagen se deu muito bem com isso, porque além do Fusca, que teria o seu retorno, a produção seria retomada, a Kombi, que vendia muito bem, estava em linha desde o tempo da velha aí, também foi incluída nesse IPI camarada. Então a Kombi passou a ser considerada um carro popular. Só que a Volkswagen não abaixou o preço da Kombi, continuou o mesmo valor. Ou seja, nos anos 90, a Volkswagen vendeu muita Kombi e teve muito lucro. Os rumores tomavam cada vez mais força e quando foi realmente oficializada a volta do Fusca, muito foi criticado na imprensa isso, A Autolatina informou hoje ao presidente Itamar Franco que tem condições de produzir o Fusca. Se quiserem fazer Fusca, que façam, mas nós precisamos alertar o governo e a sociedade para o novo, para o futuro. Qual é a dificuldade de se criar um novo produto? O Fusquinha, que hoje veio também ao Palácio do Planalto, custaria 7 mil dólares, mais de 100 milhões de cruzeiros. O presidente da Autolatina estava satisfeito e fez até pose ao lado do carro.
Alegava-se já naquela época que o Fusca era um carro ultrapassado. A volta do Fusca também dividia a opinião das pessoas nas ruas e também não era muito bem vista até pela própria matriz da Volkswagen lá na Alemanha, né? Eles entendiam lá que esse retorno estranho do Fusca aqui no Brasil seria uma edição de despedida, não uma volta para concorrer de fato com os populares da época. Mas aqui o cenário era um pouco diferente no começo. A volta do Fusca na Volkswagen era tratada apenas como um pedido do presidente Itamar. Só isso. Se você tivesse 7 mil dólares ou 100, 110 milhões, você compraria um Fusca Zero hoje? Não, não compraria. Por quê? Prefiro um Uno. Eu acho mais bonitinho. Você compraria um Fusca Zero hoje se você tivesse 100 ou 110 milhões na mão? Assim, provável sim. Gosta do Fusca? Não é que eu gosto, é um carrinho que a melhor economia que a gente tem é o Fusca, né? Os pobres hoje em dia não têm condição de comprar um carro novo. As questões a serem analisadas nessa possível volta do Fusca são tecnologia e preço de carros populares. Os automóveis nessas condições que nós temos hoje são Uno Mille, Chevette Júnior e Gol 1000. Apesar de não terem preços nada populares, tecnologicamente falando pelo menos, são muito mais avançados do que o Fusca. A tecnologia está muito avançada para a fabricação de um carro como esse. Não sei, pode ser que se criar mais emprego seja uma boa. Só nível de emprego? Só nível de emprego. E a nível de produto? Não compensa. Gustavo, o que você acha do Fusca ser fabricado no Brasil novamente? Eu acho que se for um preço bom mesmo, acho que vale, mas eu não sei, acho que vai ser o mesmo preço do Gol 1000, acho que não compensa. Cogita-se entre 7 mil dólares, ou o quê? 100, 110 milhões. Se você tivesse esse dinheiro, você investiria no Fusca? Acho que não. Compraria um mais moderno? Com certeza. Você já ouviu algum comentário sobre a provável volta dele ser fabricado aqui no Brasil novamente? Já ouvi. O que você acha dessa medida que o presidente Itamar Franco quer? Acho horrível. Ele deveria dar condições do povo ter mais dinheiro para comprar carros melhores, não carros antigos. Ou Fusca, mesmo zero, sabe? Eu acho que deveria dar condição de trabalho para ganhar mais, um piso salarial melhor, para comprar carros melhores. E Um pouquinho mais avançado tecnologicamente. Claro, com certeza. E realmente contrastava-se com o cenário que o Brasil vivia em 1993, um cenário de fomentação do mercado de importados que começava a entrar no Brasil, não só carros de luxo, mas também carros mais populares, como o próprio Lada Laika, por exemplo. Mas o fato é que, por mais que o presidente Itamar tenha pedido, né, foi uma sugestão do presidente Itamar, voltar a fabricar o Fusca não era uma coisa assim tão fácil, porque em 1986 a Volkswagen encerrou, né? No ano de 86 a Volkswagen tirou de linha alguns modelos, dentre eles o Gol refrigerado a ar e o Fusca. O Gol, desde 1984 já existia o Gol com motor refrigerado a água no Gol GT. No ano de 1985 o motorzinho refrigerado a água que vinha do Passat passou também a ser oferecido no Gol S e LS. A partir de 85, então, o motor refrigerado a ar ficou destinado apenas à versão de entrada, a versão mais básica do Gol, que foi denominada de BX. A BX, que era a mais básica, já havia, na verdade, desde 84. Vinha um adesivo BX do lado do emblema Gol. Ficou até 86, né? Então, em 86 saiu o Gol e saiu também o Fusca. Quando a Volkswagen tirou o Fusca de linha, em 86, teve até uma despedida ali, porque ali realmente foi o fim do ciclo até então. E todo o maquinário, ferramental para a estamparia da lataria do Fusca, tudo isso foi vendido para empresas que fabricavam peças de reposição. A questão não era nem espaço na planta lá de São Bernardo do Campo havia de sobra realmente para reacomodar a linha de produção do Fusca. O problema é que eles não tinham mais o maquinário, então eles tiveram que recomprar boa parte desses maquinários para retomar a produção. E um fato curioso é que, além desse resgate das peças do maquinário da produção do carro, o Fusca na verdade era o mesmo. O de 93 era basicamente o mesmo carro lá de 86. A diferença, uma delas era a adição do alternador e do catalisador, que era uma exigência já em 93 por causa da emissão de poluentes e tudo mais. Então, como
que eles fizeram esses estudos e readaptações do catalisador e do alternador já havia como opcional, né, no Fusca? Eles simplesmente compraram Fuscas usados, claro que em bom estado, e usaram como mulas. Mulas são carros que são usados pela montadora para fazer testes finais antes de elaborar o modelo final. Então foram Fuscas usados que foram utilizados pela Volkswagen. Muito curioso isso também. Atendendo a pedidos Fusca 94. Com o preço fixado em cerca de 700 mil cruzeiros, eles tratavam muito valor em dólar nessa época, né? Era algo em torno de 7.200 dólares. Tinham o Fusca Itamar. Itamar ficou conhecido por causa do presidente mesmo, mas era novo Fusca, ou só Fusca. Ficou em 3 versões, o Standard, Luxo 1 e Luxo 2, né? Tinha um reloginho, o que tinha diferença de um para o outro? Um acabamento, a bolsa de revista na porta, reloginho no painel, o volante era um volante espumado que saía no Gol, GL, tinha desembaçador traseiro, os para-choques eram pintados na cor do carro em todas as versões, feito todo o relançamento com garbo e elegância, mas na prática o mercado cruel, como eu sempre falo, o mercado predador começava a mostrar a sua face e o Fusca começava a desidratar. O Fusca começava a encalhar nas concessionárias, porque o consumidor comum, o consumidor prático, ele via as opções, ele via o leque de opções e não fazia sentido você comprar um Fusca Zero em 93, porque você tinha opções como Gol 1000, o Fiat Uno Mille, o Ford Escort também, apesar de ser um pouco mais caro. As opções eram carros muito mais avançados que o Fusca, não tinha realmente como fazer mágica ali naquela situação. Por isso a Volkswagen começou a direcionar essas unidades que estavam encalhadas para concessionárias do interior e muitos Fuscas foram vendidos para frotistas e prefeituras. Um fato curioso também é que na cerimônia de relançamento do Fusca, o presidente Itamar Franco chegou a bordo de um Fusca conversível. Nunca a Volkswagen vendeu Fusca conversível no Brasil. Nessa ocasião foram feitos 2 Fuscas conversíveis, o presidente Itamar usou um azulzinho e teve também um branco. 2 unidades, a primeira delas, a branca, repousa hoje no museu particular da Volkswagen em São Bernardo do Campo. O azul ele foi comprado pelo presidente Itamar logo depois da cerimônia e ficou com ele. O carro hoje tem cerca de 7.000 quilômetros apenas e está no memorial do presidente Itamar Franco, no topo de um prédio lá em Juiz de Fora. Ele foi içado por um guindaste para ficar lá. Esse carro provavelmente não vai sair de lá tão cedo. Você sabe que no início as vendas não eram tão ruins. Vendia cerca de 1.500 Fuscas por mês. Mas vamos avançar na linha do tempo. Vamos lá para 96. O presidente já não era mais o Itamar. O Plano Real já havia sido criado. E cada vez mais carros modernos chegavam ao país. Inclusive, o sistema de carburação já estava sendo abandonado por todas as marcas que estavam aqui no Brasil. E o Fusca realmente estava cada vez mais, vendendo cada vez menos. Essa é a realidade. E então, em 28 de junho de 1996, ele deixou de ser produzido definitivamente pela Volkswagen do Brasil, então Autolatina, no fim da Autolatina, né? Mas antes do fim da produção, foi feita uma série especial, série Ouro, que trazia itens exclusivos, como o revestimento dos bancos era igual ao do Pointer GTI da época, o painel instrumental com fundo branco, lanternas traseiras fumê e umas cores perolizadas muito bonitas que marcaram a época. Tinha um verde muito bonito, um vermelho também, que era usado na linha Santana. Então eram cores sofisticadas também na época. Foi a série Ouro, que hoje vale ouro mesmo, que foi a raspa do tacho ali do Fusca. Um episódio pitoresco que
muitas vezes são coisas que só acontecem realmente no Brasil. Um carro que já estava fora de linha há 7 anos voltar a ser fabricado a pedido de um presidente da República interino, e um carro que, apesar de todo o carisma, já estava ultrapassado. Tanto é que as vendas do Fusca realmente foram bem sustentadas, né, nos anos 90, por causa de saudosistas, pessoas que gostavam do modelo. Porque se você for racional e analisar os fatos práticos, não fazia sentido. É isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço e até mais. Tchau!